Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Boa noite a todos. Bom dia, uma boa tarde. Hoje, 21 de novembro de 2020. E estamos aqui para tratar de mais um capítulo desse livro, um livro maravilhoso. Praticando a presença de Deus. Praticar a presença. Joel S. Goldsmith. Bom, gente, como introdução deste vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do que vem acontecendo, tá, no mundo, tá? Então estamos chegando perto já, a mais ou menos uns 30 a 40 dias do término de 2020. E estamos numa eminência de aumento de frequência. Esse aumento de frequência ele vai proporcionar algumas coisas que vão acontecer e que já estão acontecendo no planeta Terra, o planeta dos reptilianos, o planeta o planeta das trevas. Por que eu falo isso, né? Aparentemente, porque espiritualmente esse é o mundo de Deus. Mas como a humanidade está apartada e está totalmente longe de Deus, então é visto aqui as barbáries, as coisas que acontecem aqui neste planeta. No dia de sexta-feira, quinta-feira, teve um indivíduo no mercado fazendo compras, ele e a esposa, normal, e ele, sei que por lá das contas, ele fez uma brincadeira com a caixa, alguma coisa aconteceu lá, e ela chamou a segurança. Olha o contexto da história, né? E os seguranças retiraram ele e ele não aceitou a retirada dos seguranças e agrediu a um dos seguranças. Ele deu um soco dos seguranças, tá? E o que aconteceu depois? Aconteceu a barbárie que vocês estão vendo aí. Já está mundialmente, todo mundo já assistiu o vídeo. Então assim, gente, se nós do mundo, nós que estamos com uma consciência aberta,
tá? Ou nós que estamos aqui falando para vocês, nós vimos as coisas totalmente de cima. O que nós vimos ali? Compaixão com as pessoas que estavam agredindo, compaixão com o irmão que estava sofrendo a agressão. Tá? É a mesma coisa que atirar um gnu no meio dos crocodilos. E aí acontece o que aconteceu no mercado, né? No mercado em Porto Alegre. Aquilo é realmente o que acontece com o nosso cérebro reptiliano, tá? E o que estamos fazendo aqui neste momento? Estamos trazendo este assunto à tona aqui, gente, tá? E justamente esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, justamente para equacionar a sombra, tratar as sombras, para justamente não acontecer o que está acontecendo hoje no planeta Terra. E várias outras coisinhas mais irão acontecer, inevitavelmente, porque esse aumento de frequência faz com que as pessoas elas vão ter que optar por se revelar, por se mostrar, por mostrar essas sombras vão vir à tona. E a sombra coletiva da humanidade vai vir à tona. Certo? Então, é isso que está acontecendo. Queiram ou não queiram, corram ou não corram, e porque não tem para onde fugir. Porque só existe um único poder. Só existe um poder. Só existe o poder de Deus. Tá? Então, não adianta questionar, não adianta falar, não adianta xingar, não adianta nada. Somente um único poder eminente neste planeta. Quando a gente fala que só existe um poder, a gente fica pensando no seguinte assunto: racismo, preconceito social, preconceito racial, todos os tipos de preconceito, tudo que está no meio desse ambiente da mente carnal, da mente humana, dos conceitos humanos de falta, de limitação, de carência, tudo isso está junto dentro dessa panela de pressão, na qual essa ebulição está ficando cada vez maior. E essas bolhas estão estourando e estão saindo dentro dessa panela de pressão. Os répteis eles estão se desesperando. Por quê? Porque está sendo criado essa anomalia, esse aumento de frequência está fazendo esse caldeirão fervilhar cada vez mais. O formigueiro foi mexido, as formigas estão se debatendo. Para onde é que vão correr? Somente, gente, praticando a presença, somente com os estudos dos escritos espirituais, seja a interpretação do que diz Jesus nos versículos, meditações contemplativas, Joel Goldsmith, Buda, todos, mas pesquisar. Você que está chegando neste vídeo hoje, assista os vídeos anteriores do livro Praticando a Presença. Assista, porque foi criado uma playlist lá, desde o início, do prefácio, tá? Então assiste os vídeos atrás também que a gente fez de preparação para este trabalho. Então eu quero trazer isso como introdução, gente, porque assim, um praticante, tá? Um praticante, ele observa e ele intui a presença de Deus. Na hora, lá, não tinha nenhum praticante neste lugar, nenhum praticante. Porque na presença de um praticante, a desarmonia ela some, e some mesmo, tá? Na presença de um praticante, a desarmonia ela some, de qualquer forma. Joel curava instantaneamente. Joel não via a desarmonia, Joel via a perfeição, Joel via a harmonia de Deus. Porém, as pessoas estão agarradas ao contexto do bem e do mal. Todo o contexto que é formado é justamente acreditando que existe um mal, que existe um bem e existe um mal, tá? Que o negro fez mal para a humanidade. O negro faz mal para algumas pessoas, pois a vida não tem cor, gente. Nós vamos fazer uma palestra aqui sobre racismo, tá? Sobre racismo e consciência negra. Tá? Então não fiz no dia porque é fora do paradigma, sem paradigma, consciência negra e racismo, vocês vão entender. Vocês vão entender. As pessoas que estão dormindo não vão entender o que eu vou falar. Eu vou ser criticado por esta palestra, mas nós vamos ter que falar isso aqui. Porque isso precisa ser entendido. Isso precisa ser trazido na questão onipresença, onipotência, onisciência. O que é isso? O que significa esses princípios
que estão sendo praticados, que estão sendo ditos aqui no canal. Qual é a ciência que aplica isso? De onde vem isso? Porque se a pessoa está dormindo, a pessoa não tem como ela saber, não tem como ela digerir, não tem como ela raciocinar em cima de um assunto desse. Porque o nível de consciência desta pessoa é muito baixo. O nível de consciência das pessoas é muito baixo. É tão baixo, gente, é tão baixo o nível de consciência da humanidade que vocês viram o que aconteceu ontem. Eu assisti 3 vezes o vídeo e assisti a manifestação, assisti o quebra-quebra, tá? Então é assim, é os reptilianos em ação. É quebra-quebra, é violência, vamos tirar a vida do fulano que é melhor. Que na verdade eles não entendem o que significa campo eletromagnético, que é física. Física. Mas eles vão ser obrigados a entenderem, aqui ou do outro lado, mas vão ter que entender. Tá? Então vamos para o nosso estudo de hoje, então, porque sabe que quando olhamos uma situação dessa, nós ficamos abalados e chocados, porque aonde o ser humano ele pode chegar, a crença humana pode chegar, né? Tal brutalidade, tal ignorância de saber quem é Deus, de a pessoa matar, tirar a vida de uma pessoa, ter essa autonomia de tirar a vida. Ninguém tem autonomia de tirar a vida aqui, porque a vida ela é infinita. A vida, ela é perpetuamente infinita. Apenas nós vamos mudar de frequência. Então, portanto, não existe a morte. Não existe a morte, existe campo eletromagnético, existe a continuidade disto tudo. Então, a situação ela tem que ser elaborada, ela tem que ser vista, ela tem que ser porque a questão é assim, gente. Tá? Nós estamos em eminência de mudança de era. Então é preciso compreender, é preciso entender e é preciso praticar isso com mais intensidade, com mais compromisso e entender essas questões. Vamos lá então. Então nós vamos começar hoje na leitura do capítulo 6, tá? Que é aquele que tem, tá? Então faz parte daquele que tem e aquele que será dado, aquele que tem, é justamente na questão das crenças. O que a pessoa tem em casa? O que a pessoa tem na casa? Ela tem Deus ou ela tem as crenças do mundo? Ela tem Deus ou ela tem a miséria, a fome, desemprego, coisas difíceis, ela tem a doença, tem a morte, tem a... O que ela tem na casa? O que essa pessoa tem? O que essa pessoa intui? O que a pessoa, quando ela olha um problema, o que ela intui ali? Tá? Então, o que aquele que tem, né? Então, nós vamos entrar justamente neste capítulo para entender na prática nossa, qual é a nossa essência, a essência do ser individual. Quando o mestre foi chamado para alimentar as multidões, e os discípulos disseram que havia apenas alguns peixes e pães, ele não achou que isso era pouco. Não, ele começou com o que estava disponível e multiplicou, porque sabia que aquele que tem lhe será acrescentado, aquele que não tem lhe será tirado até mesmo o que tem. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, já foi bem claro o que a gente já explicou na introdução e já estamos falando aqui. Porque aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Muitas vezes a gente pensa que é injustiças, por que as coisas acontecem, por que acontece tal coisa. É campo eletromagnético, gente. O que você pensa, o que você sente é aquilo que vai ser manifestado na sua vida. Se você pensa no mal, se você pensa na desunião, se você pensa em coisas ruins, vai ser manifestado isso na sua vida e até mais. Vai se multiplicar. Se você pensa na alegria, pensa em Deus, pensa em coisas boas e fazer coisas boas para os outros, tratar os outros bem,
né? Tratar os outros como a imagem e a semelhança daquilo. Você dá uma oportunidade sem julgamento, sem crítica, né? Dá a oportunidade da pessoa entender a pessoa, se explicar. O que não foi feito lá. Porque eles não deram oportunidade para ele entender e já foram aniquilando a pessoa. Então é isso que acontece com o ser humano hoje. Se racionaliza total, sem dar a oportunidade de conversar, de se entender e de viver numa extrema paz. Então é preciso a frequência ser aumentada para cada vez mais aumentar o processo de limpeza deste planeta. Vamos tocar adiante. As escrituras contam a história da viúva que alimentou Elias. Mesmo com apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija, ela se queixou de que seria insuficiente para compartilhar. Fez um pequeno bolo para Elias e antes de assar para si e para seu filho, antes de assar para si e para seu filho. E a vasilha de farinha não se acabou, nem a botija de azeite. Ela tinha pouco, mas usou o que tinha e deixou fluir tudo de si. Dia após dia, somos confrontados com a mesma pergunta. O que temos? O que nós temos, né? Se estivermos bem fundamentados na letra da verdade, a resposta é clara. Eu tenho tudo que Deus tem. Eu tenho. Por quê? Eu e meu Pai somos um. O Pai é a fonte de todo o suprimento. Nessa relação de unidade, eu incorporo todo o suprimento como então posso esperar que ele venha a mim de fora. Nessa relação de unidade um com o Pai, eu incorporo todo o suprimento. Como então posso esperar que ele venha a mim de fora? Porque o suprimento ele vem de dentro, ele sai de mim e volta para mim. Pois um somos nós, só existe um único ser, uma única consciência espiritual. Porém, nós estamos com a consciência materialista, querendo pegar, querendo agarrar, sofrendo por coisas, sofrendo emocionalmente, sem razão nenhuma, com racionalização total no cérebro reptiliano. Aceito que já tenho tudo que o Pai tem, devido à minha unidade com Ele. Certo, gente? Então, assim, se nós somos um com o Pai, se somos um com Deus, e Deus é tudo que existe, tudo que é feito é em cima do átomo. O átomo é a menor partícula que existe no universo. Para quem não assistiu, tem um vídeo nosso aqui que a gente fala de mecânica quântica, introdução aos conteúdos espirituais. Volta lá e assista. Tá todos os experimentos ali explicados. Tudo é feito de átomo, tudo é energia, ponto. Nós, seres humanos, somos energia e somos matéria. Só que essa matéria, ela é morta, ela não tem vida. Porque quem dá vida à matéria é o espírito. E o espírito é perfeito, o espírito ele é abundante, o espírito ele é a própria manifestação divina em nós. Só que, porém, nós com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas cargas emocionais, com o conteúdo que temos, o que você tem na casa, aquele que tem, né? O que você tem aí dentro? Você tem Deus ou você tem as dificuldades da vida? Você tem Deus ou você tem a morte? Você tem Deus, você não pode servir a dois senhores. Isso é servir a dois senhores. Tá em cima do muro? Tá vivendo dormindo? Acordem! Acordem! Estão vivendo dormindo. Tem a pandemia e tem Deus. Tem o poder da pandemia que mata todo dia e tem Deus que está lá não sei aonde. Então é isso, gente. É essas questões que eu falo. E aí, quando a frequência sobe, acontece algumas coisinhas a mais, aí o povo vai para a rua, vai fazer quebra-quebra, vai. Então isso vai ocasionando
essa eminência que tem as sombras coletivas, a sombra planetária do planeta Terra, o histórico do planeta Terra já diz como que vai ser o final, né? Olhem o histórico do planeta Terra, são milênios e milênios de guerra, de mortes e de guerras, de atrocidades dentro desse planeta. E como curar isso? Como mexer nisso? Como curar disso? Que é passado de ancestral para ancestral, que o negro ele não pode viver numa sociedade como um ser normal. Ele tem que ser apunhalado, ele tem que ser execrado e tem que ficar no lugar dele. Isso é uma crença desenvolvida como uma mensagem subliminar no racismo. Porque aí o negro vai lutar contra isso, vai impor para a sociedade tentar aceitar um negro como uma pessoa normal dentro de uma sociedade, sem ataques. Então, como Luther King falava, não há resistência. Resistência, gente, não há resistência. Porque não há resistência alguma. Quem é que está em campo aqui? Quem? Só existe um único poder e uma única consciência. Então, foi feita essas diversidades mesmo, e já ele pensava que ia ser assim, ele viu que ia ser assim. Porque é um caminho puro e unicamente doloroso para se chegar a uma iluminação espiritual, se você não entender como que essas coisas realmente funcionam. Você vive no meio de uma matrix, no meio de uma gravação totalmente que deixa você acortinado para a própria vida, a vida espiritual, e você volta, sofre, você luta, uma constante luta, você renega, você manifesta suas sombras, você não entende porque você está manifestando aquilo. Então, e assim vai, né, gente? Vamos lá. Então, continuando aqui, ó, somos nós que recebemos ou somos o centro de onde a plenitude de Deus flui? Isso é uma pergunta que ele faz. Somos nós que recebemos ou somos o centro da onde a plenitude de Deus flui? Somos a multidão sentada aos pés do Mestre, esperando ser... Somos a multidão sentada aos pés do Mestre, esperando ser alimentada, ou somos o Cristo, alimentando aqueles que não estão despertos? Então, isso é uma pergunta para os praticantes. O que nós somos? O que somos realmente? Se estamos ali, dormindo, esperando que um milagre caia do céu, um prêmio de uma mega sena, um algo desse tipo que caia no nosso colo para a gente ser feliz, ou a gente vai buscar essa felicidade praticando isso internamente em nós, experienciando isso na prática. Até mesmo assistindo vídeos como esse que eu citei agora há pouco aqui, para você treinar o seu olhar de praticante. Isso é experienciar, isso é ir para a prática. Isso é ir para a prática, porque não adianta estudar isso aqui, ficar no mundo da ilusão, que é bonito, é lindo, é maravilhoso, se nós não sairmos lá. Nós estamos na Matrix ainda, hein? Nós estamos aqui ainda. Terceira dimensão, planeta Terra. Então, nós estamos aqui justamente para dar seguimento ao plano do todo. Então, para dar seguimento ao plano do todo, nós temos que experienciar isso, nós temos que ir mesmo para o campo, porque nós estamos protegidos. Então, se nós estamos protegidos, nós vamos para o campo, nós experienciamos e passamos isso adiante. Agora, se tem alguma questão que impeça você de compartilhar um canal que fala sobre assuntos espirituais, ou mesmo se impeça você de ouvir o que a gente tem a dizer por causa da cor, ou por causa de qualquer coisa que você que impeça você de estar aqui ouvindo, tirando a visão da materialista da vida, nossa resposta encontra-se o nosso grau de plenitude espiritual. Eu e meu Pai somos um. Significa exatamente isso. Não procuremos nosso bem fora de nós, mas olhemos para o nosso interior através da qual Deus flui. É a função do Cristo,
Filho de Deus, ser o instrumento pelo qual o bem de Deus se derrama sobre o mundo. Aqui é mais uma contemplação, tá, gente? Sou o centro através do qual Deus opera e, portanto, compreendo a natureza do suprimento. Uma vez que a atividade do próprio Cristo é o suprimento, e então tudo o que preciso fazer é deixá-lo fluir, porque eu e o Pai somos um. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Eu sou o meio através do qual Deus flui, portanto, posso dar conta de tudo que for exigido de mim ao reconhecer aquilo que tenho. Então, eu posso dar conta de tudo que for exigido de mim ao reconhecer aquilo que tenho. O que temos na casa, né? O ser humano que se caracteriza disso, o ser humano que se conscientiza disso, passa de receptor do bem a canal através do qual flui todo o bem de Deus, aqueles que ainda não despertaram para a sua verdadeira identidade. Desde a infância, foi-nos inculado que precisamos de determinadas pessoas e determinadas coisas para sermos felizes. Ouvimos repetidamente que precisamos de dinheiro, de casa, de companheiro, família, férias, automóveis, televisão, de todos os apetrechos considerados essenciais para a vida moderna. A vida espiritual revela claramente que a graça de Deus é a nossa suficiência em todas as coisas. Não precisamos de nada neste mundo, exceto sua graça. Quando somos tentados a acreditar que precisamos de coisas, devemos trazer à nossa lembrança a letra correta da verdade, que sua graça nos basta. Quando acreditamos nisso, num dado momento a transição acontece e com ela uma convicção interior de que só precisamos de Deus. É verdade que se tivéssemos Deus e tudo ou mais nesse mundo, não teríamos mais do que se tivéssemos só a Deus. Se Deus é tudo, tudo é Deus. Nosso relacionamento com Deus, nossa união consciente com Deus, constitui a nossa unidade com todos os seres e ideias espirituais. Ideias espirituais, os chamados arquétipos, tá, gente? Todas as ideias espirituais. Joel não trata desse assunto de arquétipos, ele toca por cima nisso, ele passa batido nisso, porque o intuito é a união consciente com Deus, o arquétipo primordial, o principal, que é o vácuo quântico, que é o que nos manifesta agora, que está aqui onipresente, está onisciente, ele está sabendo de tudo que está sendo dito aqui, de tudo que está sendo falado e está se manifestando aqui, entre nós, entre esse ar, parede, quarto, tudo ele está. Aqui ele está. Aonde eu estou, Deus está. E onde eu estou é o solo sagrado. No momento em que percebemos isso, o bem começa a fluir até nós, vindo do mundo todo. É sempre atividade de Deus, não uma pessoa. Todos chegam carregados de presente porque todos são instrumentos do fluxo de Deus. Mas se buscamos nosso bem numa pessoa específica, nós bloqueamos o fluxo. Mulheres que procuram o bem nos maridos, maridos que buscam o bem nos investimentos, empresários que procuram o bem no público, estão todos procurando no lugar errado. A sabedoria começa quando percebemos que o reino de Deus está dentro de nós e que deve fluir para fora de nós. Perdemos toda a dependência do mundo quando estamos na letra correta da verdade. E lembramos que a graça de Deus é nossa suficiência em todas as coisas. Definitivamente, a letra correta da verdade se fixa na consciência e o espírito assume. A vida se tornaria um milagre de alegria incessante e de abundância incomensurável se pudéssemos apenas permanecer na consciência de que a graça de Deus nos basta em todas as coisas. Essa calma, tirar a ansiedade,
observar, reinterpretação das aparências, tudo isso se transforma na graça divina que nos banha, que é a ação do próprio Espírito. Tua graça é minha suficiência em todas as minhas necessidades. Tua graça amanhã, mas tua graça desde antes de que Abraão existisse. Tua graça é minha suficiência até o fim do mundo. Tua graça do passado, presente e futuro é neste exato momento minha suficiência em todas as coisas. Diariamente surgem situações para nos fazer acreditar que precisamos de alguma coisa. Alimento, moradia, oportunidade, educação, emprego ou descanso. Mas para todas elas respondemos: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque sua graça é nossa suficiência em todas as circunstâncias, todos os pensamentos, todas as visões. Essas visões que nós temos da mente carnal, elas não têm poder sobre nós, não operam sobre nós. É a graça de Deus que é o único poder. As Escrituras nos dão a consciência da presença constante do invisível e infinito, e embora continuemos a desfrutar e apreciar tudo no mundo da forma, isto é, tudo que existe como um efeito, não mais teremos a sensação de que precisamos de alguma coisa, visto que a graça de Deus é nossa suficiência. Não vivemos apenas pelo efeito, mas por toda a verdade e cada passagem da verdade incorporadas à nossa consciência. Porque da nossa consciência, gente, é que vai ser manifestado tudo aquilo que nós queremos. Mas tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que a gente sonha para a nossa vida, é preciso fluir da nossa naturalidade, fluir do ser individual, que é a própria manifestação de Deus na vida de cada um de nós. Cada palavra da verdade deve ser aprendida e incorporada à nossa consciência, a ponto de se tornar carne da nossa carne e osso do nosso osso, até que passado, presente e futuro estejam ligados na percepção consciente da graça de Deus como nossa suficiência. Aqui onde eu estou, Deus está. Em outras palavras, nossa consciência da verdade é fonte, substância, atividade e lei de nossa experiência diária. Quando reconhecermos Deus como fonte de todo bem, Deus como nossa suficiência e as pessoas e circunstâncias como meio ou instrumento do nosso suprimento, poderemos ter a experiência de Moisés, que viu o maná caindo do céu, ou de Elias, a quem os corvos trouxeram comida, que encontrou bolos assados nas pedras e recebeu o alimento de uma viúva pobre. Tudo pode acontecer, mas com certeza a abundância é uma delas. Porque se for o seguinte, Deus é tudo que existe. Átomo, as moléculas, o vácuo quântico que manifesta tudo isso aqui que a gente vive e muito mais. Quando começamos a conscientizar que Deus está aqui e através, gente, por que eu falo isso? Porque através de todas as dificuldades que temos, todas as aparências, mas eu não tenho, mas você tem. Você tem que pensar que dentro da sua consciência, Deus está operando porque você está manifestando aqui. Você está consciente que você está aqui, vivendo num planeta de terceira dimensão. Então, se nós trouxermos isso para a nossa consciência, que nós estamos aqui pela pura manifestação e por o amparo da presença de Deus, que é onipresente e onipotente, nós começamos a nos entregar, nós começamos a nos render, tirar o ego fora, tirar esse ego que acredita nas coisas boas e coisas ruins, que a riqueza é bom, que a pobreza é ruim, que existe o bem e existe o mal. Isso tudo é dualidade. Mas na unidade divina não existe nada dessas coisas. E aí começamos a ter um vislumbre da manifestação do bem em nossas vidas. Mas precisamos praticar isso. Precisamos soltar as coisas do mundo para que a gente possa ir para dentro de nós com as práticas das meditações contemplativas, dia após dia, hora após hora. Você trabalha? Se você não conseguir parar para meditar, medite trabalhando.
Intui, conscientiza que aquilo que você está fazendo é ordem e eminência de Deus. Que aquele trabalho que você faz é Deus se manifestando como trabalho. Deus como se manifestando como coisas que você está fazendo para beneficiar outros irmãos que estão dentro dessa mesma consciência. E isso tudo gera-se um campo eletromagnético. Semelhante atrai semelhante. Onde quer que atuemos, é necessário levar a verdade como uma atividade da consciência. Não foi o que nós falamos agora, comentamos agora aqui? Qualquer lugar, gente. No trabalho, no ônibus, em casa, na rua, andando de bicicleta, jogando futebol, estar numa festa, qualquer lugar. Qualquer lugar. Você pode dizer que esse é um trabalho árduo, mas é muito mais difícil do que você pensa. É por isso que o mestre chamou o caminho de íngreme e estreito. Multidões vinham a ele para serem alimentadas, mas nunca houve uma multidão que multiplicasse pães e peixes. Mestres e praticantes podem curar, mas a menos que nós próprios incorporemos essa verdade na consciência, perderemos a oportunidade de conseguir nos libertar da carência aqui e agora. Eu vou ler de novo essa parte aqui. Mestres e praticantes podem curar, mas a menos que nós próprios incorporemos essa verdade na consciência, perderemos a oportunidade de conseguir nos libertar da carência aqui e agora. Então precisamos incorporar isso na consciência, mas para incorporar essa verdade na consciência é preciso prática dia após dia, minuto após minuto, porque nós já estamos impregnados com a mente carnal e precisamos desprogramar a ação da mente carnal e o próprio ego. Aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Isso soa como uma declaração muito cruel, mas é a lei. É um importante princípio da vida. Se estivermos diante de um problema e afirmarmos não ter conhecimento, experiência ou suprimento suficientes para resolvê-lo, reforçaremos nossa incapacidade. O pouco que admitirmos ter nos será tirado, porque toda vez que admitirmos a carência, nos empobrecemos. Todo aquele que anseia demonstrará o seu desejo perfeitamente, mas só poderá conscientizá-lo à medida que reconhecer a plenitude. Quando esse trecho aqui, gente, quando o Joel fala, pode ser muito bonito, muito maravilhoso, muito pertinente, tá? Mas o que acontece aqui de fato? É as pessoas que choram, que reclamam. Reclamar do preço da carne, tá muito caro. Reclama do preço da gasolina, reclama disso, reclama daquilo, reclama daquele outro. Reclama se não tem uma coisa no lugar. Então, as pessoas que estão reclamando, elas estão manifestando a falta, a carência e a limitação. Então volta o quê? Volta a falta, carência e limitação. Mais falta, mais carência. Por isso que ele diz aquilo que tem, até o que você pensa em ter, lhe será tirado. Eu penso em fazer tal coisa, mas nunca dá certo. Não vai dar certo enquanto você tiver uma consciência de falta, de limitação, de carência, reclamar de tudo. Então não vai ter. Ao menos que você for para dentro. Tentar reconhecer a sua presença, tentar reconhecer o que é Deus, campo eletromagnético, estudar física, um pouco de compreensão do que nós estamos falando aqui, vai vir um pouco de paz, vai vir um pouco de alento e você vai começar a soltar essas coisas, essa ansiedade que prega essas manifestações de falta de carência de tudo na vida. Você começa a vislumbrar o mundo do reino dos céus, que está aqui e agora, inclusive dentro de nós. Continuando aqui então. O pouco que admitirmos ter nos será tirado. Então, vou voltar aqui à leitura, né? O pouco que admitimos ter nos será tirado. Porque toda vez que admitirmos a carência, nos empobrecemos.
Toda vez que assumimos a carência, a falta, a reclamação, nós nos empobrecemos nós mesmos. Por isso que o pobre continua cada vez mais pobre, porque ele admite que ele é pobre, ele reclama de tudo, tudo é difícil, tudo é complicado, tá? Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Ele está vivendo numa escuridão espiritual. Ainda tem mais as sombras individuais e as sombras coletivas. A notícia, as mortes das pandemias e tudo mais. Isso causa medo. E o medo, ele manifesta mais daquilo que você tem medo. Todo aquele que anseia demonstrará o seu desejo perfeitamente, mas só poderá conscientizá-lo à medida que reconhecer a plenitude. Ao que tem, será dado. O que possuímos? Há alguém que não conhece ao menos uma declaração da verdade? Então, reconheça que ela não lhe falta, mas que você a possui. Vou ler de novo. Ao que tem, lhe será dado. O que possuímos? O que temos na nossa casa? O que temos em nossos pensamentos? Há alguém que não conhece ao menos uma declaração da verdade? Então, reconheça que ela não lhe falta, mas que você possui, mas que você a possui. Sente-se em silêncio com essa declaração e veja como rapidamente outra virá, seguida por uma terceira, quarta, quinta e assim por diante, até o infinito. As declarações fluirão ao demonstrar que precisa delas e descobrirá que não é verdade, que você conhece que está sendo revelada. Mas a verdade que Deus conhece, Ele está lhe transmitindo o seu entendimento e sua verdade. A você só resta abrir a consciência e ser receptivo. Então, quando nós entramos dentro da meditação contemplativa, que nós vamos tendo esse descanso, essa percepção, essa pureza, essa paz interior, nós vamos intuindo a onipresença de Deus. E isso vai fortalecendo mais ainda o nosso consciente e nós vamos levando esse descanso para a consciência. E isso reverbera no quê? No coração, sentimento, o sentir essa paz, o sentir essa segurança dentro dessa onipresença, ou seja, dentro do embrião de Deus. É como se estivéssemos no embrião, estivéssemos dentro da barriga de nossa mãe. Nada flui a partir de nós. Flui através de nós. Nada flui a partir de nós, ou seja, de fora, de uma ação para vir um retorno. Não. Nada flui a partir de nós. Flui através de nós. Flui do Pai, através de nós. Então não é ação, não é botar força, ansiedade. Não, é fluir da percepção do Pai, que está no nosso interior, que está lá dentro, o reino dos céus está dentro de vós, que nós vamos praticando a presença, nós vamos intuindo isso, e essa paz, esse descanso, essas percepções na vida prática, elas vão fluindo, elas vão reverberando, e elas vão criando em nós uma consciência espiritual da presença divina em nós, em tudo que nós fizemos. E quanto mais pedidos lhes são feitos, maior é o fluxo. Isso está ilustrado na história da botija de azeite que nunca se esgotava. Ao ser inclinada, o fluxo de azeite não parava. Mesmo aconteceu na multiplicação abundante dos pães e dos peixes. Ao tomarmos conhecimento e praticarmos o que temos, mais continuará a fluir. Reconhecendo o que temos, demonstramos nossa posse. Reconhecemos o que temos, demonstramos essa posse. Posse de quê? Posse de que nós estamos na presença de Deus. Ao reconhecermos a sabedoria, a compreensão, a presença e a plenitude de Deus dentro de nós, o fluxo começa. Bloqueamos nossa própria realização da harmonia. Vamos ler, vou voltar aqui de novo, tá? Ao reconhecermos a sabedoria, a compreensão, a presença e a plenitude
de Deus dentro de nós, o fluxo começa. Bloqueamos nossa própria realização da harmonia, alegando insuficiência, na verdade, sob a falsa aparência de humildade. Isso aqui, gente, é bem... Vou ler o parágrafo e depois eu vou explicar isso. Não é a nossa verdade ou que conhecemos, mas a verdade que Deus conhece que fluirá através de nós. Que isso? Isso é quando você está assim, conversando com alguma coisa. Por que você não tentou fazer isso, fazer aquilo? Mas eu não posso, eu não dou para isso, eu não consigo fazer isso, ou eu não tenho dinheiro para isso, ou eu queria fazer tal viagem, mas financeiramente eu tô mal, tô quebrado. Então você está se imiscuindo. Você está, por falta de conhecimento, por falta dessa confiança, você está se apartando de Deus. Você está se apartando do conhecimento de Deus. Tá? Então, nesses casos, o que tem que ser feito? Não, ainda não deu, mas iremos com certeza fazer esta viagem. Iremos com certeza fazer esta viagem. Por quê? Porque você já está ciente da onipresença. Você está ciente, e até porque, gente, quando nós estamos vislumbrando um pouquinho dessa paz, desse fluxo de Deus, nós não temos vontade de fazer o que a maioria tem. Nós temos vontade de realizar outras coisas, de realizar, por exemplo, a gravação de um vídeo para gerar conteúdo aqui no YouTube, realizar leituras, estudar a letra da verdade, meditação, resolver os problemas internos, para a gente deslumbrar e ter vontade e sede de conhecer o mundo real, que é o mundo de Deus. Se concordarmos com as Escrituras, filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu, o que somos que somos cordeiros com Cristo e todas as riquezas celestiais, percebemos que nada que temos no mundo é nosso, pela nossa própria força ou sabedoria, mas pela filiação e divindade. Por sermos filhos de Deus, pela nossa filiação divina, como podemos pedir, implorar ou esperar que o nosso bem venha através de outras pessoas? Não há coerência nisso. Não há coerência no que, gente? Como que eu posso esperar dinheiro? Eu posso esperar dinheiro de um emprego, de uma oportunidade, se eu não estou bem com o meu ser individual. Se eu não tenho conhecimento de que dentro de mim existe a abundância infinita de recursos, que dentro de mim flui a fonte do meu ser individual, ele flui infinito suprimento, infinita sabedoria dentro de mim. Mas se eu não tiver ciente desses assuntos, se eu não compreender o que compreender os livros de Joel, compreender o que o próprio professor Helio Couto traz, a ressonância harmônica, e estudar o que ele fala nas palestras, se eu não compreender o que Buda deixou, se eu não compreender o que Lao Tzu deixou, ou Shang Tsung na Arte da Guerra, são livros que, esse livro até ele é mais superficial, mas olhando com outros olhos você entende. Você começa a entender o que é realmente soltar, o que é realmente parar de se apegar nas coisas. Se concordarmos com as Escrituras, tá, isso aqui eu já li, não há coerência nisso, tá? Então é isso, gente, não há coerência de nós esperar que o dinheiro venha de um trabalho. E aí nós sofremos porque a gente não tem um trabalho, nós sofremos porque as coisas não estão dando certo. Primeiro nós temos que nos alinharmos dentro de nós mesmos para que as coisas que vão durar eternamente começam a voltar para nós, porque é um campo eletromagnético, semelhante atrai semelhante. Vamos admitir sermos nós o ramo, Cristo, a videira. A presença invisível dentro de nós é Deus. Presença invisível dentro de nós é Deus, a divindade com a qual somos um. Se uma árvore frutífera se torna estéril, é impossível colocar pêssegos, peras ou maçãs nela, porque não vai proliferar, vão ficar podres. Não esperamos que uma árvore dê seus frutos a outra árvore, e que um ramo dê frutos para outro ramo. Cada árvore dá frutos por ela mesma. Para uma pessoa que nunca viu o milagre da árvore frutífera, deve parecer estranho que frutos saiam dos ramos. Racionalmente,
essa é uma possibilidade ridícula. De um lado, um ramo vazio, de outro, um tronco vazio. Como é que os pêssegos vão sair do tronco e se pendurar nos galhos? Por mais misterioso que pareça, a verdade é que esse é um fenômeno comum na natureza. É incompreensível à mente humana dizer que nosso suprimento vem de alguém. É incompreensível à mente humana dizer que nosso suprimento não vem de alguém, que não venha dos outros, dos demais, né, do emprego, das oportunidades, dos negócios. Que nossos vizinhos, amigos ou parentes não suprem nossas necessidades, mas que nós individualmente, através do nosso contato com Deus, recebemos nosso suprimento de dentro de nosso próprio ser. Assim como a aranha tece sua teia de dentro de si, e assim nosso bem se desdobra de dentro do nosso próprio ser. Então é isso, é a questão do ser individual. Quem realmente somos nós? Quem nós somos? É o filme, né? Já vou fazer uma indicação aqui para vocês assistirem. Quem já assistiu uma vez, assistam de novo Quem Somos Nós. Ali está a base da mecânica quântica. Ali está construído todo o entendimento da questão hormonal, do sentimento, o que ele produz, as moléculas, os átomos. Quem realmente nós somos, né? Esse mar primordial de energia, manifestado como matéria, né? Filho, tudo que é meu é teu. É a expressão da verdade, mas apenas conhecê-la intelectualmente não transformará a escassez em abundância. Tá? Então é bem importante isso. Ler, entender intelectualmente isso não vai transformar a escassez, a pobreza que você está vivendo em abundância. Mesmo sendo essa declaração da verdade a base para dizimar toda sugestão de limitação. Um dia já não precisaremos dizê-la, nós a sentiremos, e nesse momento ela se tornará lei em nossa experiência. Então é o sentir a verdade, sentir a confiança que ali onde você está é solo sagrado, ali onde você está, Deus está se manifestando através de você, através das pessoas, através dos seus irmãos, das famílias, das circunstâncias e tudo mais. A partir daí, já não nos preocupamos com o que havemos de comer, beber ou vestir, porque a lei da herança divina assumirá. Nosso bem vem a nós na hora certa, sem qualquer maquinação humana. O que ele quis dizer aqui, gente? Que o nosso bem vem na hora do todo, na hora certa, na hora que o todo determinar. Que é o colapso da função de onda. Você cria, você sente que aquilo é verdade e você solta aquilo. Você solta, você não se preocupa com aquilo. Você apenas vai, faz o seu trabalho, vai para casa, faz o seu trabalho e pronto. Solta a questão, solta o apego, solta a resistência. E aí você vai ver qual grande é a graça do nosso Senhor Pai. Porque as coisas voltam para nós instantaneamente porque só existe uma única consciência. A consciência que cria, que manifesta quem é? É a consciência do todo. Quem colapsa a função de onda? É aquele que está unificado com o todo. É aquele que está em fase, em frequência com o todo. A partir daí, já não nos preocuparemos com o que havemos de comer, beber ou vestir, porque a lei da herança divina assumirá. Nosso bem vem a nós na hora certa, sem qualquer maquinação humana. Isso não significa que não trabalhemos séria e conscientemente, mas a partir de agora o faremos pelo trabalho em si e não como fonte de sustento. O que quer que façamos ou fazemos, porque é a nossa função neste momento, damos o melhor de nós. Então, todo o trabalho, dá o melhor, dá o seu melhor. Tá? Toda circunstância, dá o seu melhor. Dá o que você tem de melhor. Mas não para ganhar a vida. Logo descobrimos que se nosso trabalho não for do tipo que satisfaz a nossa alma, seremos levados a fazer alguma outra coisa.
E, no entanto, isso nunca acontecerá se continuarmos a acreditar que nosso trabalho é fonte de nosso suprimento. Então aqui ele já deixa bem claro, tá, nas questões das profissões. Nas questões da profissão. Se você está desiludido com a sua profissão, se você está, se você não acredita mais na sua profissão porque não está rendendo lucro ou suprimento, e também justamente por você não fazer algo a mais para botar a sua profissão em fluxo. O que é esse algo a mais? É se conhecer profundamente, saber quem você é. Sabendo quem você é realmente, você bota fluxo na sua vida, você bota abundância, você bota tudo de bom na sua vida. Mas é um trabalho árduo. É um trabalho árduo por quê, gente? Porque a gente está montado dentro da Matrix, com os paradigmas da Matrix, que é a falta, a carência, o emprego, a luta, é conquistar cliente, é ir correr atrás, é fazer... Então, isso está montado, isso que a gente aprendeu desde criança, na escola, foi o ensinamento da família, tudo isso aí. Isso é preciso ser desconstruído na nossa mente. Para ser desconstruído isso na nossa mente, só há apenas uma única situação, uma única prática, que é as meditações contemplativas e praticar a presença de Deus. Quando entendemos o ter, que eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu, descobriremos maneiras para o bem fluir através de nós. Não adquirimos amor, não conseguimos suprimento, não obtemos a verdade, não obtemos uma casa nem companhia. Todas essas coisas estão dentro de nós. Não podemos obtê-las, mas podemos começar a extravasar e a multiplicar. Nós devemos dar a partida, apenas reconhecendo esse princípio, abrir-se-á o caminho para que possamos experimentar todo o bem, mas será necessário abrirmos conscientemente caminhos específicos para que o bem flua. Abrir conscientemente os caminhos específicos para que esse bem flua, essa abundância, essa conquista, gente, é as práticas das meditações, é reinterpretar todas as aparências e circunstâncias em nossa vida. As desarmonias, por exemplo. Isso é uma prática diária. Isso a gente encontra resistências. Muitas vezes a gente tem que soltar aquela resistência e parar de tentar ser bom, parar de tentar demonstrar que você é bom, que você é generoso. Pare com isso. Solte todas as circunstâncias. Deixe que o bem flua através de você. Com as práticas, leva para o silêncio e para o secreto. E isso vai manifestar na hora do todo. Vai ser uma mudança radical, uma mudança prática radical, mas na hora do todo, na hora de Deus, na hora que Deus começar a ser manifestado na sua vida. Então, por isso que é estudar, meditar, trabalhar, ajudar, fazer qualquer coisa que a gente possa multiplicar essas verdades, para que as pessoas estejam cientes que não é fora, é dentro delas, é mudança de visão de mundo, paradigma. Se precisarmos de suprimento, devemos começar por expressá-los de diversas maneiras. Se precisarmos de suprimento, devemos começar por expressá-los de diversas maneiras. Algumas pessoas doam parte de suas posses e instituições a instituições de caridade, ou podem até mesmo fazer algumas despesas desnecessárias só para provar que tem suprimento financeiro. Porém, o dinheiro não é a única maneira para iniciar o fluxo. Podemos começar a doar amor, perdão, cooperação e serviço. Qualquer doação destinada a Deus ou a seus filhos é um ato de dar de si. Essa é a aplicação do princípio de que nenhum bem pode vir para nós. O bem deve fluir através de nós para fora. Não está claro que a expectativa de receber o bem de qualquer fonte externa a nós seja a atitude que nos separa desse bem? Será que uma constante busca interior por maiores oportunidades não liberaria o bem já existente em nós, deixando-o fluir para ser expresso e compartilhado, abrindo as janelas do céu? Devemos doar porque temos, doamos porque temos abundância,
Doamos porque temos amor e gratidão a transbordar. Gratidão não está relacionada à expectativa do que podemos receber amanhã e agradecer. É compartilhar ou expressar alegria pelo bem já recebido. É doar sem o mínimo desejo de receber em troca. Qualquer doação, seja de bens concretos como dinheiro, comida ou roupa, ou abstratos como perdão, compreensão, respeito, bondade, generosidade, amor, paz ou harmonia, deve ser feita pelo fato de termos em abundância. Assim virá a transformação na consciência que revela a nossa cristicidade. Então, quando resolvemos doarmos o que a gente tem na casa, o que a gente tem na casa? A gente tem a presença de Deus. Como que a gente pode doar, multiplicar? Fazer qualquer coisa, gente. Ajudar pessoas, ajudar na compreensão da letra da verdade, dos estudos espirituais, dar um depoimento cabível, uma palestra que venha ajudar em algum momento para a humanidade, acrescentar uma sabedoria, acrescentar um entendimento nos estudos, que é o que nós fizemos aqui, para poder ajudar alguém, poder ajudar pessoas que chegam, que até chegam nesse canal, chegam pela primeira vez, que se sentem tocados por essas verdades, porque isso vai fluindo de nós e através de nós vai retornando em abundância. E é espiritual. A cristicidade nunca pode receber. Não há registro em todo o Novo Testamento da busca do Mestre por saúde, riqueza, reconhecimento, recompensa, fama, pagamento ou gratidão. O Cristo brilha, sua função é brilhar. E por isso que se referem ao Cristo como luz. A luz não recebe nada. A luz é um fluir, é uma expressão, é um derramar. E o mesmo ocorre com a cristicidade. Nunca deseja receber. Ela própria é a atitude de Deus, como expressão individual. No momento em que o indivíduo pensa em retorno, está na humanidade, novamente. Não está mais na cristicidade, porque cristicidade é a plenitude da divindade individualmente manifestada. Tá? Isso aqui, gente, a plenitude da divindade individualmente manifestada é o indivíduo que faz o seguinte: toda a demanda que temos, nós não temos que nos preocupar em receber o retorno daquilo. Nós doamos de coração, mesmo que a circunstância ou pessoas não vão com a nossa cara, não gostem de nós, nós doamos. Doamos a compreensão, doamos o perdão, aceitamos, né, e tocamos a nossa vida e soltamos aquela circunstância. Todas as circunstâncias. Se a pessoa não quer falar com você, se você fez um serviço, a pessoa não responde e não quer falar, solta a pessoa. Você ficar entendendo o que aconteceu, o que você disse, que a pessoa não respondeu, que a pessoa não... Solta e leva para o silêncio e para o secreto que você vai obter a resposta. Porque só existe uma única consciência. Só existe Deus em operação e ação. Qualquer coisa, um trabalho, uma entrevista de emprego, você solta, apenas vá. Vá com a certeza que Deus vá à frente preparar os caminhos tortuosos e deixando-os retos. E Deus fica abençoando todos aqueles irmãos que vão passar pelo mesmo caminho que você está trilhando e passando. E esse é o sentimento que a gente tem de começar a ter a partir de hoje, com todas as circunstâncias, todas. A cristicidade é muito parecida com a integridade, na medida que dá de si mesma sem esperar retorno ou recompensa. A integridade é um estado do ser, pela simples razão de ser. O mesmo se aplica à cristicidade. Por mínima que seja a dose de cristicidade que adquirirmos, já não existe mais um eu pessoal a ser servido, pois ela própria é o servo, não o mestre. É a que concede, dá, compartilha, mas não tem nada a receber em troca, porque já é plenitude da divindade. Isso é o que constitui a cristicidade. Quando o indivíduo expressa integridade, não esperando retorno, porque é a natureza do seu ser,
demonstra que tem cristicidade e vive sua vida como um instrumento através do qual Deus pode se derramar em plenitude. Os hebreus aprenderam a compartilhar os primeiros frutos de suas posses, dando 10% de suas colheitas, gado, rebanhos e bens ao templo. Essa é a prática do dízimo. Ao darmos 10% de nossa renda para fins religiosos ou de caridade, estamos cumprindo o pedido de entregar nossa primeira colheita. Mas há uma maior e mais ampla visão por trás da ideia da primeira colheita. Por exemplo, se damos nossos primeiros frutos aos outros, significa que estamos lhe dando nossa crença espiritual. Conhecemos a verdade conscientemente e sabemos que Deus é a fonte do ser individual. Então é isso, gente. Então, o que podemos dar é o conhecimento, é a frutificação do que a gente é, quem nós somos, a própria manifestação do Espírito onipresente, o próprio Deus manifesto. Então, o ser individual é constituído por quem? O centro do nosso ser é Deus. Este copo é Deus. A água que tem nesse copo é Deus. Então não há nada que esteja fora de Deus. A mente carnal, por exemplo, a mente humana, o ego humano, todas as atrocidades que acontecem neste planeta Terra, justamente é esse afastamento da consciência espiritual de Deus. É a escuridão espiritual. E aí o ser humano ele tem essas ações. Damos nossos primeiros frutos para nossos amigos e parentes e ao reconhecermos sua verdadeira identidade. Quem? Vimos uma desarmonia, tá? Mas quem é que está ali? Quem está por trás daquela desarmonia é o próprio Cristo, é o Filho de Deus. Então não tem mais desarmonia, não existe mais o que possa ser afetado. O desafio é fazer isso por nossos inimigos também. Orar pelos nossos inimigos. As pessoas que não gostam de nós, orem por elas, porque elas estão desconhecidas do mundo espiritual. Elas não sabem que esse próprio planeta Terra é um mundo espiritual e que Deus habita neste mundo, que Deus é este mundo. Claro, a pessoa não admite, a pessoa não suporta ouvir a verdade, né? Então o professor, ele sempre fala, o quanto de verdade vocês aguentam ouvir? Porque a racionalização do ego humano é complicado, não se tem entendimento. Porque o ego humano ele só pensa para si, ele não divide nada com ninguém, ele julga, ele critica, ele apunhala, né? Só que ele não discerne a verdade espiritual porque ele não tem conhecimento disso. Então é preciso perdoar os inimigos, até os agressores é preciso ser perdoado porque eles estão agredindo por quê? Porque eles não sabem que aquele indivíduo que eles mataram, a soco, a porrada, é o próprio Deus, é a própria criação divina. Então eles mataram a eles mesmos, porque só existe um único ser. Mas não, eu estou vendo que eles ficaram vivos, eu tô vendo... Não, gente, é campo eletromagnético isso. Então, enquanto a humanidade não parar, não pesquisar, não ir atrás da física, não é religião, é física isso que nós estamos explicando aqui, e é física o que o Joel Goldsmith traz. É física, pura física, metafísica da vida. A vida é a própria manifestação de Deus. Onipresente, onipotente, onisciente e onissapiente. Onibenevolente. Damos nossos primeiros frutos para os nossos amigos, parentes, também. Tá, então, vou ler de novo aqui esse parágrafo, tá? Damos nossos primeiros frutos para os nossos amigos, parentes, ao reconhecermos sua verdadeira identidade. O desafio é fazer isso por nossos inimigos também. O mestre nos ensina a orar por eles, quando diz que não há mérito algum em orar por nossos amigos. Devemos orar e perdoar nossos inimigos, os que abusam de nós, os que pecam contra nós, e isso não é fácil. Ainda assim é necessário, pois através dessa prática que o Cristo nasce em nós, concordar que cada um é instrumento do Cristo de Deus, através do qual
todas as bênçãos podem fluir para este universo, traz para nós a experiência de Cristo. Dando de nossos primeiros frutos, estamos lançando nosso pão às águas. Somente o pão que lançamos às águas pode retornar para nós. Não temos direito ao pão que foi lançado pelo nosso próximo, pois só retorna a nós o que nós lançamos ao mundo. Então, só retorna a nós o que nós lançamos ao mundo. O princípio é que a vida é completa dentro de nós. À medida que permitirmos que ela flua para fora, também fluirá de volta para nós. Temos o direito apenas ao pão da vida, que lançamos às águas, porque Deus plantou em nós a plenitude do seu próprio ser. Para que uma matéria possa ter vida, gente, é necessário ter um espírito. Para que as coisas desse mundo funcionem, internet, tudo que você tem, um celular, precisa ter um espírito, uma molécula que vai fazer com que o seu celular ligue, que o seu celular seja mantido por uma bateria, televisão, rádio, tudo isso depende de uma molécula chamada átomo. Átomo é energia. Energia condensada é luz, é matéria. E a matéria vem do vácuo quântico, o oceano primordial de energia, onde não há manifestação nenhuma de molécula alguma, só há apenas ele. E ele é amor, ele é o infinito e ele é harmonia pura. O pão que lançamos é a substância da vida que nos sustenta e nos mantém. Lançar o pão às águas consiste no relacionamento da verdade sobre Deus como a alma deste universo e como a mente, a vida e o espírito do ser individual. Nesse conhecimento, lançaríamos pão espiritual às águas, e assim o pão eterno seria nosso. A percepção de nossa unidade com Deus nos dá a plenitude da divindade. Somos herdeiros e co-herdeiros de Deus, e a plenitude começará a fluir de nós. O princípio da abundância é: para aquele que tem, será dado. Pratique esse princípio lançando seu pão às águas, dando livremente de si e mesmo de seus bens, sabendo que quem está dando é Deus e que você é apenas um instrumento através do qual isso flui para o mundo. Nunca busque retorno, mas descanse na calma confiança da certeza de que a fonte da vida está no seu interior e que a graça de Deus lhe basta em todas as coisas. Nessa certeza que nasce da compreensão da letra da verdade, você tem. A taça da alegria transborda e tudo que o Pai tem flui em expressão. Então aqui nós terminamos este capítulo 6, aquele que tem. Consideração, né, gente? Tudo que foi dito aqui, lido, tá, é o princípio básico do ser individual. Por quê? Porque a constituição do nosso ser individual, por exemplo, vamos tirar a matéria. Desculpa. Vamos tirar a matéria. Tirando a matéria, você vai ter um corpo num caixão. Digamos que está morto aquele corpo. Tá? Aquele corpo está sem vida, sem o espírito. O espírito foi retirado daquele corpo. Mas o espírito ele continua perpetuamente vivendo. Então, portanto, a morte é uma percepção humana da vida. A doença, a mesma coisa. A falta, a carência, a limitação é a mesma coisa. Mas quando começamos a praticar os ensinamentos, começamos a interpretar o que Jesus disse na Bíblia, na Escritura, e tudo que o Joel traz para nós, é o que tem na Bíblia, é a interpretação espiritual das Escrituras, é os versículos, Ciência e Saúde, Mary Baker Eddy também,
que é o entendimento da ciência cristã, a ciência do Cristo, como ele curou as pessoas que se aproximavam dele. Porque dentro da consciência dele, como tudo é vibração e energia, não existia a frequência baixa da limitação, da falta, da carência, da doença ou da morte. Ele transcendeu o mundo material, ele transcendeu em vida, em carne, no sentido humano. Aí vão dizer assim para mim, Jesus foi um só, e ninguém vai conseguir chegar. Chega sim, se estudar, se praticar e de quebrar o ego, a pessoa chega, a pessoa começa a vislumbrar esse mundo. Gente, tem a vida toda, tem a eternidade toda. Se tivermos alguma medida de compreensão nesse assunto, nesses assuntos que a gente está trazendo aqui para vocês, na prática da meditação contemplativa e assuntos diversos que a gente vai trazer relacionado a esses estudos, trazendo contexto da vida real, da vida diária, da vida lá fora da Matrix, a gente vai começar a ter os vislumbres que isso aqui é uma miragem, é uma passagem, é uma experiência para ganharmos experiência, para ganharmos aprendizado naquilo que realmente somos. O que nós somos? O ser individual, a essência de Deus em nós, no nosso ser. Certo, meus queridos? Então, ficamos por aqui com mais esse estudo deste capítulo 6, aquele que tem. Então, tenha a presença de Deus para ter abundância. Tenha a confiança que aonde você está, Deus está, independente das dificuldades, independente das circunstâncias em que você vive. Tenha Deus consigo, tenha essa confiança, tenha no seu coração a prática desses ensinamentos. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora a sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia
da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado. E assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima. E no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.